Gravando? Sim, fala pessoal, estamos de volta. Mais um vídeo aqui do canal do professor Carlos Loyola. Já estou até descabelado gravando vídeo hoje o dia inteiro. Então, eu estava hoje dando uma mexida nos meus livros na sala e encontrei uma... Cadê? Ele estava aqui agora há pouco, inclusive, né? Eu encontrei um daqueles livros daquela coleção, da antiga coleção Abreu Cultural, a coleção Os Grandes Líderes, e encontrei exatamente um do Gorbachev. Tá? E tinha lá dentro dele umas anotações lá a respeito desse livro aí, o Perestroika, né? Novas Ideias para Meu País e o Mundo, que eu acredito que vocês devem estar vendo aí na imagem e tal. Enfim, né? E tava lá algumas anotações e tal, e eu achei interessante, para quem nunca leu este livro aí, saber, né, como é que foi e tal, aquele período lá e tudo mais. Eu lembro mais ou menos dessa época, 1987, eu estava 87, eu deveria estar na 7ª série, 8ª, alguma coisa assim, eu acho, não lembro direito. Eu sei que no ano seguinte foi a eleição para prefeito de São Paulo, que foi em 88, foi a Constituição também de 88, eleição da Luíza Erundina para prefeita de São Paulo, que na época ela era do PT. Lembro da promulgação da Constituição de 88, que foi no ano seguinte, mas em 87 tinha saído esse livro aí, né, lá pro final do ano, alguma coisa assim, né? E aí eu li, né, comprei, cadê? Tá aqui, ó, pra ninguém me falar que eu não tenho, ele tá aqui, ó, olha, o próprio, tá? Esse livro aqui com o Mikhail Gorbachev, tá certo? Interessante isso aqui. E eu li esse livro, esse daqui foi um dos primeiros livros que eu li, naquela época que de repente deu uns 5 minutos, eu comecei a ler, porque até então eu não tinha muita vontade para ler, porque afinal, em parte a escola fazia aquele desserviço de empurrar os livros assim de uma certa maneira que a gente acabava não gostando, né? Uma maneira totalmente errada de você impor a leitura ao aluno e não convidá-lo à leitura, né? Bom, então vamos lá. Eu tenho umas anotações aqui, que é o seguinte, né? Esse livro, ele não foi apenas escrito pelo Mikhail Gorbachev, ele foi escrito a pedido de um editor norte-americano que simplesmente chegou para ele e falou assim: olha, eu não quero um livro de propaganda, eu quero que você conte exatamente o que você está fazendo aí na União Soviética. E ele topou. Então, a partir daí que a gente vê aqui que, diferente do Nikita Khrushchev nos anos 50, que depois que ele foi afastado do poder, ele escreveu as memórias dele e permitiu que elas fossem contrabandeadas, com uma espécie de vingança em cima do Leonid Brezhnev, que viria a sucedê-lo depois, e que viria a falecer no final dos anos 70, depois seria substituído por Konstantin Chernenko e depois por Yuri Andropov, e aí eles decidiram colocar alguém novo, que acabou sendo o Gorbachev, né? Então, esse livro chama-se Perestroika, Novas Ideias para o Meu País e o Mundo. Perestroika quer dizer reestruturação, mas anos antes ele tinha começado um outro projeto chamado Glasnost, que quer dizer abertura ou transparência. E a Glasnost, ela começa a ocorrer mais ou menos próximo daquele acidente nuclear de Chernobyl. Foi logo depois da sequência da subida do Gorbachev ao poder, né? Bom, aí eu escrevi aqui um textinho, né? Faz tempo isso aqui, né? Ao expor o seu projeto para uma segunda revolução, desta vez sem armas, só com ideias, Gorbachev não deixa pedra sobre pedra.
na impiedosa radiografia que faz dos males que afligiu o Império Soviético desde o terror stalinista até a estagnação vivida no reinado de Brezhnev, ele usa termos de uma dureza que fariam com que qualquer dissidente passasse um tempo na Sibéria. Sim, era bem possível isso. Dependendo da crítica que você fizesse, até piadinha, você já era mandado para a Sibéria, né? E também é um documento considerado o mais importante produzido na União Soviética desde os anos 70. Né? Bom, aí continuando, né? Cadê aqui as minhas annotations? Então, você teve lá, no caso, as memórias do Nikita Khrushchev fossem contrabandeadas para o Ocidente, né? Com uma grande diferença fundamental, que não é uma obra de um líder aposentado relegado ao esquecimento, né? Gorbachev naquela época se encontrava no epicentro do cenário internacional e no topo do poder de seu país. Bom, a repressão à burocracia, os abusos do dirigismo estatal, a decadência moral, o atraso tecnológico, tudo isso foi analisado, tudo isso foi dito, né? Foi criticado pelo Gorbachev na ocasião. Ao mesmo tempo, ele afirmava que todas as oportunidades possíveis, em todas as oportunidades que ele podia falar, ele dizia que não se que ele não se afastava dos princípios fundamentais do socialismo. E ele buscava inspiração em Lenin, já nos últimos anos de vida do Lenin, não naquele jovem revolucionário, panfletário, tal, não sei o que foi preso, não sei o que. Não, do Lenin, administrador já da União Soviética, né? Mais ou menos por volta de 1922, né? Até 1924, quando ele morre. Né? Do jovem, né? O político experiente, né? Que no fim da vida se angustiava com os rumos da Revolução de Outubro, né? Os paralelos eram flagrantes, nossas deficiências principais, a ausência de cultura e o fato de que desconhecia realmente como governar, escrevia Lenin em fevereiro de 1922, em menos de 2 anos antes de sua morte. Estamos ainda aprendendo, ainda nos falta uma cultura política, diz Gorbachev em Perestroika. A ideia de propor ao secretário-geral do Partido Comunista escrevesse um livro, exatamente como eu falei, nasceu exatamente de editores norte-americanos que pediram para que ele escrevesse. Tá? Bom, e aí vem as partes importantes do livro, que é agora que eu vou citar aqui. Né? Perestroika é uma palavra com muitos significados, mas se tivermos de escolher entre seus muitos sinônimos, aquele que expressa a sua essência com maior precisão, então devemos dizer perestroika é uma revolução. Uma aceleração decisiva do desenvolvimento socioeconômico e cultural da sociedade soviética, que engloba mudanças radicais para a criação de um Estado qualitativamente novo. É, sem dúvida, uma tarefa revolucionária. Perestroika é um processo revolucionário porque significa um salto adiante no desenvolvimento do socialismo. Desde o começo percebemos que não tínhamos tempo a perder. É muito importante não demorar demais na linha de largada para superar o atraso, ultrapassar o atoladouro do conservadorismo e romper a inércia da estagnação. Não temos direito de baixar a guarda nem por um dia. Ao contrário, precisamos intensificar diariamente o nosso esforço, aumentar seu ritmo e sua intensidade. Precisamos suportar a pressão, aquilo que os astronautas chamam a grandes sobrecargas na fase inicial da reestruturação. Sim, aqui no Ocidente, perestroika chegou como reestruturação. A perestroika é uma necessidade urgente que surge dos processos de desenvolvimento da nossa sociedade socialista. Esta sociedade está madura para mudanças. Há muito tempo ansiava por ela. Qualquer demora a iniciar a perestroika poderia levar num futuro próximo a uma situação interna exacerbada que, sem meias palavras, estaria permeada de graves crises sociais, econômicas e políticas. Sim, naquele período, se não me engano, a União Soviética teve a sua primeira greve, uma greve de mineiros de carvão, e o Gorbachev não repreendeu. Aliás, ele não iria repreender nenhum movimento que inclusive daria depois na queda do Muro de Berlim. Ele não iria fazer nada, nem soltar tanque, nem empurrar, enfim. Né?
A prioridade mais imediata, a primeira que examinamos, era pôr em ordem a economia, aumentar a disciplina, elevar o nível de organização e responsabilidade e superar as desvantagens nas áreas em que ficamos para trás. Como se esperava, isso produziu os primeiros resultados. Os índices de crescimento econômico pararam de cair e estão acusando alguns sinais de melhoria. Naturalmente, percebemos que isso sozinho não imprimia um grande dinamismo à economia. Sabe-se que as prioridades mais importantes se situam em outras frentes, numa profunda reorganização estrutural da economia, na reconstrução de sua base material em novas tecnologias, em mudanças na política de investimentos e em padrões elevados de administração. Tudo isso resulta numa coisa: aceleração do progresso científico e tecnológico. Sim, de fato, a União Soviética já estava ficando muito atrasada em relação aos Estados Unidos, sem falar também de que nesse período os Estados Unidos, com Ronald Reagan, estavam criando o projeto de iniciativa de defesa estratégica, mais conhecido como Guerra nas Estrelas, que era colocar satélites militares armados no espaço para destruir os satélites da União Soviética quando se aproximassem demais, ou então aproveitar enquanto os mísseis balísticos pudessem ser lançados, serem destruídos ainda antes de chegar à estratosfera, né? Bom, a economia foi e continua a ser a nossa principal preocupação, mas ao mesmo tempo decidimos mudar a situação moral e psicológica da sociedade. Nos anos 70, muita gente percebeu que não podíamos nos sair bem sem mudanças drásticas do pensamento, na psicologia, na organização, no estilo e nos métodos de trabalho em todos os níveis, no partido, na máquina estatal, nos altos escalões. E isso aconteceu. Chegamos à conclusão de que, a não ser que ativássemos o fator humano, ou seja, a não ser que levássemos em conta os diversos interesses do povo, dos coletivos de trabalho, ou unidades de produção, como a gente chamava aqui no Ocidente, dos órgãos públicos e de diferentes grupos sociais, se não confiássemos neles e conduzíssemos a um comportamento ativo e construtivo, seria impossível realizar qualquer uma das tarefas estabelecidas ou mudar a situação do país. Ou seja, se eles olharem exatamente, quando ele fala aqui coletivos de trabalho, o Gorbachev estava tentando trazer de volta os conselhos. A palavra soviética quer dizer conselho, certo? Curiosamente está ocorrendo a eleição para o conselho participativo, do qual eu também sou candidato, tá? Então aqui o que eles estão querendo fazer? O que fez o Lenin quando estava morrendo? Ele tentou administrar a União Soviética da melhor forma possível, para poder tentar tirar aquele país do atraso. Ele morre em 24. Em 28, o Stalin cria lá o primeiro plano quinquenal, mas o Stalin já está de olho em quem? O Stalin está vendo que a Alemanha, logo mais, vai começar a dar problemas. Isso porque o Hitler já estava arengando praticamente nas ruas lá na Alemanha. Nos outros países ali do entorno, ali, ó, a Espanha, né, a Itália já em 22 com Mussolini, os países já estavam começando já a ir para um caminho do fascismo e o Stalin já percebeu que iria ter guerra. Então, para não perder a guerra ou ter problemas como foi com a Primeira Guerra Mundial que a Rússia teve, o que o Stalin fez? Ele simplesmente pega o que há de mais moderno na administração e o que há de mais moderno na indústria no Ocidente e força a barra para dentro da União Soviética. Ou seja, ele aplica o Fordismo e o Taylorismo sem sequer se preocupar com as necessidades da população. Então o que ele está fazendo aqui? Aqui ele está falando, ó, a gente precisa ter que recuperar os sovietes. O que fez o Stalin? Acabou com os sovietes e simplesmente impôs de cima para baixo a industrialização forçada, né, a partir de 28. Então vamos lá. As pessoas, seres humanos, com toda a sua diversidade criativa, é que fazem a história. Portanto, a tarefa principal da reestruturação é despertar aquelas pessoas que caíram no sono e torná-las verdadeiramente ativas e interessadas, é garantir que cada um sinta que é dono do país, da sua empresa, escritório ou instituto. Isso é o mais importante. Eu lembro dessa parte. Eu lembro dessa parte no livro. E eu lembro que eu estava lendo essa... Aliás, quem pegou essa parte para ler foi meu primo. Quando eu estava na casa do meu padrinho, e o meu padrinho e a minha mãe, eles estavam no sofá, cada um numa poltrona, dormindo, e meu primo lendo essa parte aí. Mas é importante isso que ele fala.
A tarefa principal da reestruturação é despertar aquelas pessoas que caíram no sono e torná-las verdadeiramente ativas e interessadas. É garantir que cada um sinta que é dono do país, de sua empresa, escritório ou instituto. Isso é o mais importante. Interessante ele falar isso aí. Naquela época, e eu tô lendo isso para você hoje, né? Porque é exatamente essa impressão que eu tenho em relação, inclusive, ao país. Parece que, ao Brasil, parece que durante o governo Lula, a gente entrou numa espécie de um sono. Dormiu. Né? Bom, continuando. Para fazer qualquer coisa melhor, é preciso esforçar-se um pouco mais. Eu gosto desta frase, esforçar-se um pouco mais. Para mim, não é apenas um slogan, mas um estado de espírito habitual, uma disposição. É preciso sentir com a alma, a mente e o coração todo o trabalho que façamos. Só assim será possível esforçar-se um pouco mais. Hoje, o nosso trabalho mais importante é elevar o indivíduo espiritualmente, respeitando seu mundo interior e dando-lhe força moral. Estamos tentando pôr em funcionamento todo o potencial intelectual da sociedade e do trabalho cultural para moldar indivíduos socialmente ativos, espiritualmente ricos, justos e conscienciosos. O indivíduo precisa saber e sentir que sua contribuição é necessária, que sua dignidade não está sendo afrontada, que ele está sendo tratado com confiança e respeito. Outra conclusão, eu diria, a mais importante, é que devemos nos apoiar na iniciativa e na criatividade das massas, na participação ativa dos mais amplos setores da população, na implementação das reformas planejadas, ou seja, na democratização e mais democratização. Precisamos do funcionamento total de todas as organizações públicas, de todas as equipes de produção e de todos os sindicatos, de novas formas de atividade para os cidadãos e da revitalização das formas que foram esquecidas. Em resumo, precisamos da ampla democratização de todos os aspectos da sociedade. Essa democratização é também a principal garantia de que o atual processo será irreversível. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Eu não sei se o Gorbachev era um leitor de Marx, mas ele está levando praticamente a União Soviética mais para o lado da social-democracia. Essa é uma leitura que a gente pode fazer hoje, mas naquela época a maioria das pessoas não viu isso com bons olhos, outros ficavam meio que reticentes, né? Achavam que a União Soviética estava se preparando para dar um bote, ou então estava tentando conquistar, seduzir as massas no Ocidente e tudo mais. E eu olhei para trás porque meu cachorro está aqui, né? Enfim. No Ocidente, Lenin é frequentemente apresentado como um advogado de métodos autoritários de administração. Isso é sinal de total ignorância a respeito das ideias de Lenin, e não raramente de uma distorção deliberada. Na verdade, segundo Lenin, socialismo e democracia são indivisíveis. Ao conquistar liberdades democráticas, as massas trabalhadoras chegavam ao poder. É também apenas em condições de expansão da democracia que podem consolidar esse poder. Sim, Lenin tinha uma fórmula que era... Acho que era eletricidade mais socialismo igual a comunismo, alguma coisa assim. Acho que era essa, não lembro direito. Enfim. Permitam-me explicar a situação que surgiu em nosso país na década de 80 e tornou a perestroika necessária e inevitável. Num determinado momento, isso ficou especialmente claro na última metade dos anos 70, aconteceu algo inexplicável à primeira vista. O país começou a perder impulso. Os fracassos econômicos tornaram-se mais frequentes. As dificuldades começaram a se acumular e os problemas não resolvidos a se multiplicar. Elementos daquilo que chamamos de estagnação e muitos outros fenômenos alheios ao socialismo começaram a aparecer na vida social. Surgiu uma espécie de freio que afetava todo o desenvolvimento social e econômico. Analisando a situação, descobrimos primeiro uma queda no ritmo do crescimento econômico. Nos últimos 15 anos, as taxas de crescimento da renda nacional haviam caído mais da metade, e no começo da década de 80 despencaram para o nível próximo da estagnação econômica. Um país que no passado se aproximava rapidamente das nações mais avançadas do mundo começou a perder uma posição atrás da outra. Acima de tudo, começou a aumentar o descompasso na eficiência de produção, na qualidade dos produtos, no desenvolvimento científico e tecnológico, na produção de tecnologia de ponta e no uso de técnicas avançadas, e a vantagem não era a nosso favor. Havia projetos caros que jamais correspondiam aos mais altos padrões científicos e tecnológicos. A empresa que despendia a maior quantidade de mão de obra, de material e de dinheiro era considerada a melhor.
Normalmente cabe ao produtor agradar ao consumidor. No nosso caso, foi o consumidor quem se descobriu totalmente à mercê do produtor e tinha que se contentar com aquilo que ele escolhesse lhe dar. Configurava-se uma situação absurda. O maior produtor mundial de aço, de matérias-primas, combustível e energia sofria da falta de tudo isso devido ao desperdício ou ineficácia. Basicamente os mesmos problemas do Fordismo. Embora sendo um dos maiores produtores de cereais destinados ao consumo do homem, o país era obrigado a comprar milhões de toneladas de grãos para a forragem. Temos o maior número de médicos e leitos hospitalares por habitante, e ao mesmo tempo há falhas em nossos serviços de saúde. Nossos foguetes podem encontrar o cometa Halley ou viajar até Vênus com espantosa precisão, mas ao lado desses triunfos científicos e tecnológicos existe uma evidente falta de eficiência no uso de conquistas científicas com objetivos econômicos e muitos eletrodomésticos soviéticos são de má qualidade. Verdade! Tá? A União Soviética podia construir submarino, podia construir os melhores aviões a jato militares, poderia mandar uma nave para outro planeta, mas em compensação fazer um liquidificador para eles era um tormento. Né? Imagina uma geladeira. Infelizmente, isso não é tudo. Iniciou-se também uma erosão gradual dos valores ideológicos e morais de nosso povo. Sim, eles começaram a beber para valer. A melhoria no padrão de vida estava diminuindo de ritmo e havia dificuldades no fornecimento de alimentos, moradias, bens de consumo e serviços. As famosas filas, né? Como se aqui no Brasil também não existisse. Mas lá também era muito pior. A propaganda dos sucessos reais ou imaginários tornava-se preponderante. Encorajavam-se as louvações e o servilismo, as necessidades e as opiniões dos trabalhadores comuns ao público em geral eram ignoradas. O pensamento criativo foi expulso das ciências sociais. Avaliações supérfluas e involuntárias eram declaradas verdades incontestáveis. Eu acho que deve ter sido por causa disso aqui que eu acabei me tornando cientista social. O pensamento criativo foi expulso das ciências sociais. Ou pelo menos me ajudou a pensar o que eram ciências sociais. As discussões científicas, teóricas e de outros tipos, indispensáveis para o desenvolvimento do pensamento e da criatividade, foram emasculadas. Tendências negativas similares também afetavam a cultura, as artes e o jornalismo, bem como o ensino e a medicina, onde a mediocridade, o formalismo e os elogios em altos brados vieram à tona. Parece até que a gente está falando, em certa medida, do Brasil também, né? O freio na economia, com todas as suas consequências sociais e ideológicas, levou à expansão da burocracia em todos os níveis. E esta burocracia adquiriu uma influência grande demais em todos os assuntos do Estado, da administração e até da esfera pública. A distribuição em massa de prêmios, títulos e bônus muitas vezes substituía a preocupação genuína com o povo, com suas condições de vida e de trabalho. Olha lá, essa parte é bem parecida exatamente com o Brasil. Vou até reler. A distribuição em massa de prêmios, títulos e bônus muitas vezes substituía a preocupação genuína com o povo, com suas condições de vida e de trabalho. Emergia um clima de vale-tudo e cada vez se exigia menos em matéria de disciplina e responsabilidade. Foram feitas tentativas de encobrir tudo isso através de campanhas pomposas e comemorações de inúmeras datas. O mundo da realidade cotidiana e o mundo da falsa prosperidade se distanciavam cada vez mais. Em alguns níveis administrativos surgiu o desrespeito pela lei e o incentivo ao suborno, ao servilismo e à glorificação. Aqui também, né? Com justiça, os trabalhadores indignavam-se diante do comportamento de pessoas que, desfrutando confiança e investidas de responsabilidades, abusavam do poder, suprimiam a crítica, faziam fortunas e, em alguns casos, tornavam-se até cúmplices, se não organizadoras de atos criminosos. Aqui também. Acho que já disse o suficiente para que se entenda como a situação era séria e o quanto era urgente uma mudança profunda. O partido teve força e coragem para avaliar a situação e reconhecer que mudanças e transformações fundamentais eram indispensáveis. Mas em 91, ele iria acabar sendo sequestrado e quase afastado do poder. E aí o Boris Yeltsin é que acaba tomando as rédeas da situação. Né? O enfoque neutro e honesto nos leva à única conclusão lógica. O país estava à beira da crise.
Essa conclusão foi anunciada na reunião plenária do Comitê Central de abril de 1985, que lançou a nova estratégia da perestroika e formulou seus princípios básicos. Acima de tudo, a principal deficiência da economia é a falta de estímulo interno para o autodesenvolvimento. De fato, através dos sistemas de tabelas de planejamento, a empresa recebe metas a cumprir e os recursos para realizá-las. Praticamente, todas as despesas são cobertas e os produtos têm sua venda assegurada. Mas o mais importante é que a renda dos funcionários não depende do resultado final do trabalho coletivo, o cumprimento dos compromissos contratuais, qualidade de proteção e lucros, produção e lucros. Esse tipo de mecanismo tende a gerar um trabalho de média ou até de baixa qualidade, quer queiramos ou não. Como poderá a economia ir para frente se ela cria condições que dão preferência às empresas menos produtivas em detrimento das mais produtivas? Parece exato, é muito parecido com o que ocorre no Brasil quando você vê, por exemplo, determinados governos ajudando empresários e empresas que estão afundando, tá certo? E por outro lado, não ajuda aquelas que estão prosperando, né? Em alguns casos. Já não podemos administrar nossos negócios dessa forma. O novo mecanismo econômico precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Deve se tornar uma poderosa alavanca, uma força que motive um bom desempenho. Cada empresa deve partir das necessidades sociais reais para determinar os planos de venda e produção para ela mesma. Esses planos devem basear-se não nas numerosas e detalhadas tarefas estabelecidas de cima para baixo, mas sim nos pedidos das organizações do governo, empresas auto-administradas e firmas de intercâmbio comercial, sempre segundo as necessidades de qualidade e quantidade para cada produto. As empresas devem estar em condições de estimular a concorrência em favor das exigências do consumidor, e seus funcionários têm de depender rigorosamente dos resultados da produção, ou seja, dos lucros. A impressão minha ou o Gorbachev estava começando a olhar para o toyotismo já nesse período? Interessante isso. Se os interesses individuais não forem levados em conta, os esforços serão em vão. Por isso, é imperativo atingir um equilíbrio fazendo com o novo mecanismo econômico através de uma democracia mais ampla, de um clima de abertura e da participação das pessoas em todos os níveis da reestruturação. As pessoas não querem apenas ganhar mais, elas querem ganhar honestamente. Elas querem receber o que lhes é devido e não sugar o Estado. Esse desejo é coerente com o espírito socialista, de modo que não deverá haver restrições. Toda pessoa deve receber pelo que produziu, da mesma forma que não podemos permitir que alguém receba o que não produziu. Aqui no Brasil está cheio, né? Acreditamos que a combinação de interesses pessoais com o socialismo continua sendo a questão fundamental. Estamos nos referindo, é claro, aos interesses pessoais num sentido amplo e não apenas o material. Não precisamos de um socialismo puro, inventado, doutrinário, mas sim de um socialismo leninista, real. Apesar que Lenin tinha um pé no positivismo. Lenin sempre foi claro quanto a esse aspecto. Já que temos uma indústria e um poder enormes, não há nada a temer. Com base nessa força, podemos efetuar transformações socialistas de forma planejada. Esse é o verdadeiro trabalho socialista. O que Lenin dizia era verdadeiro na época e ainda mais hoje, pois nossa sociedade atualmente é forte econômica e politicamente. Lenin nunca perdeu de vista a situação real. Ele se guiava pelos interesses dos operários. Deixa eu ver aqui. 28 minutos. Tá, deixa eu só ligar aqui a bateria. Pronto. Estou convencido que a forma mais eficaz de organizar a produção com base num sistema de autossuficiência se solidificará mais rapidamente no complexo agroindustrial. Em primeiro lugar, porque nossas fazendas coletivas têm uma longa tradição. Em segundo, porque a população rural é trabalhadora e desembaraçada. Tudo isso contribui para uma mobilidade e flexibilidade maiores quando se aplicam os sistemas de autossuficiência e autofinanciamento. Interessante isso. Lenin sabia que o caminho para o socialismo não seria reto. Ele sabia mudar as palavras de ordem quando a necessidade o exigia, mas nunca se deixou escravizar por elas.
Ele não tinha medo de incentivar a atividade trabalhista individual quando o Estado e o setor público estavam fracos. Recorrer a Lenin estimulou muito o partido e a sociedade na busca de explicações e respostas para as questões que surgiam. As obras dos últimos anos da vida de Lenin despertaram especial atenção. Atualmente entendemos melhor essas obras de Lenin e compreendemos mais claramente por que esses trabalhos foram publicados. Gravemente enfermo, Lenin preocupava-se profundamente com o futuro do socialismo. Ele percebia os perigos que rondavam o novo sistema. Nós também precisamos entender essa preocupação. Está claro para todos que, dada a situação atual da economia, nenhum órgão governamental ou ministério ainda que é habilitado para isso pode tomar para si a solução de todos os problemas, nem mudar a filosofia e a iniciativa dos coletivos de trabalho. Aqui a gente chama de unidades de produção. Chamávamos. A redistribuição dos direitos entre departamentos centrais e as empresas não está andando com facilidade. A burocracia dos ministérios, até dos próprios ministros, não estão querendo abrir mão do poder de decisão sobre questões menores. Eles estão acostumados a essa prática. A descentralização é, em geral, um processo doloroso, embora, repito, a necessidade disso seja óbvia para todos, tanto para ministros quanto para seus funcionários. Eles sabem que essas medidas beneficiam a causa, mas os mesquinhos interesses dos departamentos e às vezes de alguns grupos costumam ficar acima dos interesses da sociedade e do povo. Eu diria que a concepção da reforma econômica que submetemos à reunião de junho do plenário tem um caráter amplo e abrangente. Ela engloba mudanças fundamentais em todas as áreas, incluindo a transferência de empresas para um completo sistema de autossuficiência, uma transformação radical no controle centralizado da economia e uma reforma no sistema de formação de preços e do mecanismo de crédito e financiamento, além da reestruturação dos laços econômicos com o exterior. A reforma também tornará possível a criação de novas estruturas de organização e administração e uma ampla introdução dos princípios de autogestão. Talvez esse seja o mais importante e radical programa de reforma econômica que nosso país já teve desde que Lenin introduziu a nova política econômica em 1921. A reforma é baseada num aumento dramático da independência das empresas e das associações. Agora elas serão totalmente responsáveis pela administração eficiente e pelos resultados finais. Os lucros de cada coletivo de trabalho serão diretamente proporcionais à sua eficiência. Com relação a isso, prevê-se uma reorganização radical da administração econômica centralizada. O objetivo dessa reforma é garantir, dentro de 2 ou 3 anos, a transição de um sistema administrativo excessivamente centralizado para um sistema democrático, baseado na combinação do centralismo democrático com autogestão. Não há muitos inimigos declarados da perestroika. Isso ele iria descobrir depois, né? Há pessoas, porém, que, mesmo apoiando as inovações, acreditam que a perestroika não deve afetá-las, que os envolvidos estão apenas nos altos escalões. A maior dificuldade para o nosso esforço de reestruturação está na nossa maneira de pensar, que foi moldada ao longo dos últimos anos. Todo mundo, desde o secretário-geral até o operário, precisa mudar seu modo de pensar. As décadas em que vivemos, mesmerizados pelo dogma, tiveram seu preço. Hoje queremos injetar um espírito verdadeiramente criativo em nosso trabalho teórico. É difícil, mas precisa ser feito. O pensamento criativo parece estar se consolidando. Muitas coisas são estranhas atualmente em nosso país. Eleição dos diretores nas empresas e escritórios, joint ventures com firmas estrangeiras, fábricas e fazendas estatais e coletivas autofinanciadas, incentivo à iniciativa individual na produção e no comércio em pequena escala e o fechamento de fábricas que operavam com prejuízos. Uma imprensa que é mais incisiva, enfrentando tabus, publicando uma rica variedade de pontos de vista e conduzindo uma polêmica aberta sobre questões vitais que se referem à perestroika. Tudo isso é natural e necessário, embora muitas dessas coisas não sejam compreendidas de imediato pelo público em geral e por membros do partido. A liderança também teve algumas diferenças de opinião sobre a maneira de superar a estagnação e de tratar dessas questões no futuro. Não há nada de surpreendente nisso. Ao contrário, seria estranho, para dizer o mínimo, se não houvesse essas diferenças e todo mundo pensasse e falasse exatamente da mesma maneira. O conflito de opiniões estimula o pensamento, mas somos unânimes até agora no que se refere ao essencial, na nossa convicção de que a perestroika é indispensável. Quando nos perguntam se não estamos avançando depressa demais, respondemos: não,
Não existe alternativa razoável para uma perestroika dinâmica e revolucionária. A alternativa é a permanência da estagnação. Do sucesso da perestroika depende o futuro do socialismo e o futuro da paz. O jogo é muito alto. Não se pode deixar de mencionar também a época que chamamos de período do culto à personalidade. Essa fase afetou nossas leis, sua orientação e principalmente seu cumprimento. A certa altura isso levou a um regime arbitrário e ao reinado da ilegalidade, que nada tinham a ver com os princípios do socialismo e com as cláusulas da Constituição de 1936. Stalin e seus colaboradores mais próximos foram os responsáveis por esse sistema de governo. Todas as tentativas de se justificar essa ilegalidade com base em necessidades políticas, tensões internacionais ou supostas exacerbações da luta de classes no país estão erradas. A violação das leis teve trágicas consequências que ainda não podemos esquecer ou perdoar. O 20º Congresso do Partido fez uma áspera avaliação desse período. Sim, o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, aquele que o Khrushchev denuncia os crimes de Stalin. O cumprimento da lei é uma questão de princípio para nós e temos uma visão ampla e fundamentada dessa questão. A lei não pode ser cumprida se não houver democracia. Ao mesmo tempo, a democracia não pode existir e se desenvolver sem as diretrizes da lei, pois a legislação é feita para proteger a sociedade dos abusos de poder e garantir direitos e liberdades aos cidadãos e às suas organizações e cooperativas. É por isso que temos mantido uma posição firme nessa questão. Sabemos por experiência própria o que acontece quando ocorrem desvios desses princípios. Com todas as contradições do mundo atual, com toda a diversidade de sistemas sociais e políticos, e com todas as diferentes opções feitas pelas nações em diversos momentos, este mundo é um só. Somos todos passageiros a bordo de uma nave, a Terra, e não podemos deixar que naufrague. Não haverá uma segunda arca de Noé. Bom, aqui eu acho que ele já está lendo Carl Sagan, né? No mínimo. O mundo está vivendo num clima não só de ameaça nuclear, mas também de grandes problemas sociais não resolvidos, de novas tensões criadas pelo progresso científico e tecnológico e pela exacerbação dos problemas globais. A humanidade enfrenta hoje problemas sem precedentes, e o futuro estará em jogo se não forem encontradas soluções conjuntas. Todos os países são hoje muito mais interdependentes e o acúmulo de armas, principalmente de mísseis nucleares, torna cada vez mais provável a eclosão de uma guerra mundial, ainda que não autorizada ou acidental, causada apenas por uma falha técnica ou erro humano. Estamos longe de achar que o nosso enfoque é o único correto. Não temos soluções universais, mas estamos dispostos a cooperar sincera e honestamente com os Estados Unidos e outros países na busca de resposta para todos os problemas, até os mais difíceis. Nós não gostamos de alguns aspectos da política e do modo de vida americano, mas respeitamos o direito do povo dos Estados Unidos, bem como de qualquer outro povo, de viver de acordo com suas próprias regras, leis e com seus usos e costumes. Reconhecemos e levamos em conta o grande papel desempenhado pelos Estados Unidos no mundo moderno. Não temos nenhuma intenção maligna em relação ao povo americano. Estamos dispostos e prontos a cooperar em todas as áreas, mas queremos cooperar com base na igualdade, no entendimento mútuo e na reciprocidade. Às vezes ficamos não apenas decepcionados, mas também temerosos quando nosso país é tratado pelos Estados Unidos como um agressor, um império do mal. Inventam-se histórias sobre nós, mostram-se desconfiança e hostilidade em relação ao nosso povo. Isso representa uma falta de percepção inadmissível. O povo soviético respeita a contribuição feita por todos os estados da coalizão anti-hitlerista e pelos combatentes da resistência para a derrota do verme fascista. Mas jamais concordaremos com a opinião segundo a qual a União Soviética entrou na luta contra a Alemanha nazista apenas em 1941, enquanto os outros tinham que combater Hitler sozinho. Quanto ao pacto de não agressão com a Alemanha, cujo significado é constantemente distorcido por nossos adversários, ele poderia ter sido evitado, tal como muitas outras coisas, se os dirigentes da Grã-Bretanha e da França tivessem, naquela época, concordado em cooperar com a União Soviética contra o agressor. Nós simpatizamos com os países da América Latina em seus esforços para consolidar sua independência em todos os setores e não fazemos segredo disso. Apreciamos muito as enérgicas políticas externas do México e da Argentina e suas posturas responsáveis em matéria de desarmamento e segurança internacional.
Apoiamos os esforços do grupo de contadora. Apoiamos os esforços de paz do grupo de contadora, as iniciativas dos chefes de estados da América Central e o acordo da Guatemala. Saudamos a democratização de muitos países latino-americanos. Ao mesmo tempo, gostaria de enfatizar que não buscamos nenhuma vantagem na América Latina. Não queremos as suas matérias-primas, nem sua mão de obra barata. Não vamos explorar o anti-americanismo e muito menos incentivá-lo. E não pretendemos minar os laços tradicionais entre a América Latina e os Estados Unidos. Somos realistas, não aventureiros. Mas nossas simpatias estão com as nações que lutam pela liberdade e independência, que não haja nenhuma dúvida a esse respeito. Os países em desenvolvimento carregam o fardo de uma gigantesca dívida externa. Que hoje nós temos como dívida, quer dizer, em alguns casos foi pago e a dívida interna foi transformada em dívida pública. Combinado com o volume de lucros levados para o exterior a cada ano, a crescente dívida se traduz em uma perspectiva desolada de desenvolvimento com inevitável agravamento de outros problemas socioeconômicos já extremamente sérios. Eu me lembro de uma conversa que tive com o presidente Mitterrand, que foi o presidente da França, que pode ser resumida assim: todas as empresas capitalistas se empenham em obter o maior lucro possível. No entanto, os capitalistas são forçados, quase sempre sob pressão dos trabalhadores, a reconhecer o fato de que para a empresa funcionar com eficiência, é fundamental que os rendimentos de seus empregados sejam, embora baixos, suficientes para recompor a sua capacidade produtiva, cuidar da saúde, melhorar a habilitação profissional e educar seus filhos. O capitalista é obrigado a fazer isso, consciente de que assim ele está garantindo seu lucro de hoje e amanhã. Mas, tomado como um todo, o capitalismo representado pelos países ocidentais não quer entender essa verdade simples quando se trata de suas relações com as antigas colônias. O capitalismo levou as relações econômicas com a Ásia, a África e a América Latina a um ponto tão extremo que as nações inteiras estão condenadas à estagnação econômica, incapazes de atender suas necessidades básicas e atoladas em monstruosas dívidas. É evidente que esses países não conseguirão pagar suas dívidas nas atuais condições. Se uma solução não for encontrada, tudo pode acontecer. A dívida dos países em desenvolvimento se transformou em uma espécie de bomba-relógio. Sua detonação poderia ter resultados desesperadores. Uma eclosão social com uma tremenda força destrutiva está acumulando-se. Bom, eu acredito que eles ouviram isso e aproveitaram para colocar dentre as políticas neoliberais o tripé macroeconômico. Dentre eles, não só o ajuste fiscal, mas a responsabilidade fiscal e também com os gastos. Tá? Em nossa sociedade, o indivíduo quer ser parte de tudo, e isso é muito bom. Ele não gosta de uma situação na qual sua opinião não é consultada. Aliás, em qualquer país. Quando ele é visto simplesmente como mão de obra e suas qualidades humanas e cívicas não são apreciadas. O contrato coletivo e a democracia ao qual está ligado são precisamente o que faz uma pessoa se sentir cidadão e senhor. Queremos mais abertura, mais glasnost. Olha lá, agora ele fala da glasnost. Em relação a assuntos públicos de todas as esferas. Que depois chega aqui como transparência. Tá? Glasnost era abertura e também transparência. E essa palavrinha chegou aqui já no português, tal, que todo mundo fala assim, não, tudo que você vai fazer tem que ter transparência, né? Tudo tem que, né? Enfim. Tá? Né? Vamos lá. Aliás, Byung-Chul Han tem um livro, né? Sociedade da Transparência. Uma boa indicação de leitura. Vamos lá. Quanto mais abertura, mais glasnost em relação a assuntos públicos de todas as esferas. O povo deve conhecer a vida com todas as suas contribuições e complexidades. Os trabalhadores devem ter informações completas e confiáveis sobre as conquistas e os obstáculos no caminho do progresso. O povo está convencendo-se cada vez mais de que a glasnost é uma forma efetiva de exercer o controle público sobre as atividades de todos os órgãos do governo, sem exceção, e um instrumento importante para corrigir os erros. Há ainda alguns poucos funcionários que continuam a reagir negativamente. O Ocidente, afirmam eles, anseia por ouvir a nossa autocrítica a fim de voltá-la contra nós e desacreditar o modo socialista de vida. Não posso falar categoricamente pelos outros, mas pessoalmente não temo as críticas. A análise crítica da nossa experiência é um sinal de força, não de fraqueza.
A crítica é um remédio amargo, mas a doença o torna necessário. Existe também um outro método silencioso de suprimir críticas ou evitá-las. Concordar com elas até aplaudi-las e prometer tomar providências, mas, no fundo, sem a menor pressa de colocá-las em prática. É o caso dos funcionários desejosos de que tudo termine em conversa fiada, que vire letra morta e que seus pecados não sejam mais lembrados. É o famoso não aprendeu nada e não esqueceu nada. É o famoso vamos mudar para deixar tudo como está. Aí você tira, por exemplo, o nome colegial e coloca ensino médio. Tá? Coisas assim do tipo. Temos que incentivar a eficiência e o talento de um escritor, cientista ou de qualquer outro cidadão trabalhador e íntegro. E queremos que isto fique bem claro. O socialismo não tem nada a ver com igualitarismo. O socialismo não pode assegurar condições de vida e consumo de acordo com o princípio de cada um segundo sua habilidade, a cada um segundo sua necessidade. Isso acontecerá no comunismo. O socialismo tem um critério diferente para a distribuição dos benefícios sociais, de cada um segundo sua habilidade, a cada um segundo seu trabalho. Os intelectuais apoiaram entusiasticamente a reestruturação. Nossos intelectuais têm uma história difícil. Muitos deles, incluindo aqueles de orientação democrática, que criticavam o regime czarista e até o combateram, assustaram-se com a revolução e foram engolidos pela onda de imigração branca para o exterior. Seu talento e conhecimento a outros povos, onde emprestaram seu talento e conhecimento a outros povos. Foi uma grande perda para a sociedade soviética. Os intelectuais, incluindo membros do Partido Bolchevique, sofreram perdas enormes, às vezes irreparáveis, devido às violações da legalidade socialista e repressão dos anos 30. Leia-se Stalin. Isto também representou um golpe formidável para o potencial intelectual da nação. Bom, os stalinistas hoje vão bater em mim. Né? Hoje os stalinistas vão cair matando. Hoje é como se estivéssemos cursando de novo uma escola de democracia. Estamos aprendendo. Ainda nos falta pela cultura política. Ainda nos falta cultura política. Não temos sequer paciência para ouvir nossos amigos. Tudo isso passará. Vamos dominar esta ciência também. Os assuntos mais espinhosos devem ser discutidos com o devido respeito mútuo. Até as opiniões mais extremadas contêm algo de valioso e racional, pois a pessoa que as defende honestamente e se preocupa com a causa comum reflete à sua maneira alguns aspectos reais da vida. Mikhail Gorbachev, Perestroika. Novas ideias para o país e o mundo. Legal, né? Legal. Faz tempo, hein? Faz muito tempo. Eu deveria ter o quê? Uns 17 anos nessa época. Tá? Bom, pessoal, já está completando aí já praticamente 50 minutos. Então, isso que vocês viram aí foi um dos meus primeiros resumos desse livro aqui. Tá? Perestroika. Novas ideias para o meu país e o mundo. Perestroika ou reestruturação é o conjunto de reformas que pretendem modernizar a economia soviética com reflexos mundiais. Nesse extraordinário e atualíssimo documento, Mikhail Gorbachev expõe suas diretrizes. O que é perestroika e quais as consequências para a União Soviética e para o mundo. O que está acontecendo nos países socialistas, as esperanças e planos soviéticos para o terceiro mundo. A política do Kremlin em relação à Europa. A questão do desarmamento e as relações entre Washington e Moscou. Este não é um tratado científico ou uma peça de propaganda. É um livro sobre nossos planos e como vamos implementá-los. Mikhail Gorbachev. Nasceu em 2 de março de 1931 em Privolnoye, território de Stavropol, no sul da Rússia. Desde março de 1985, era o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, presidente do Conselho de Defesa e membro do Presidium do Soviete Supremo, Parlamento. Gorbachev ingressou no Partido Comunista em 1952, formou-se em Direito pela Universidade de Moscou e em Agronomia pelo Instituto Agrícola de Stavropol.
iniciando sua carreira política na em Stavropol em 67, né? Universidade de Moscou em 55 e Stavropol em 67. Iniciando sua carreira política na Juventude Comunista de Stavropol. Foi eleito para o Soviético Supremo em 1970, mudando-se então para Moscou. No ano seguinte passou a integrar o Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. Em 79 tornou-se membro provisório do Politburo, o órgão máximo da hierarquia soviética, sendo membro efetivo desde 1980. Comitê Central. Legal, hein? Vou falar. Ter lido esse livro aqui. Aliás, o resumo dele que eu acabei de ler para vocês e pensando na eleição do Conselho Participativo, me veio muita coisa na cabeça. Era um período interessante. A gente ansiava pelo fim da Guerra Fria, no final dos anos 80. E quando começou a vir os ventos da mudança, quando caiu o Muro de Berlim, tal, a gente achava que realmente o mundo ia dar uma melhorada. Mas aí entrou o neoliberalismo para atrapalhar tudo, né? Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. E a sugestão do livro tá aí, né? Tá bom? Então, forte abraço, gente. Até lá. Espero que tenham gostado. Deem seu like, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, que se inscreva. E é isso aí, tá bom? Tchau, tchau.